Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Everton. Estou retornando aí mais uma vez para a gente falar um pouquinho mais aí da Ultimis, certo? Um assunto importante, né, que tem gerado aí bastante conversa, discussão, possibilidades de melhorias, né? E eu concordo plenamente. Então eu acho que é bacana a gente fazer um vídeo falando sobre esse tema, que é o gerador de imagens, né, de cards, de cartões para carrossel. Eu me propus a testar e vi que realmente, né, alguns usuários têm razão, porque, né, o pessoal está falando sobre a realidade das imagens, né? Então, o que está acontecendo nesse gerador aí dentro da Ultimis e que acontece em muitas ferramentas de IA e é normal. Então, eu resolvi estudar um pouquinho esse assunto e dar uma destrinchada, e aí a gente vai gravar esse tema em mais de um vídeo, em mais partes, tá? Para a gente ir fazendo uma coleçãozinha, e cada vídeo trata uma parte específica aí desse desenvolvimento aí da ferramenta e do nosso conhecimento também, tá bom? Esse é o tipo de imagem que ele acaba gerando mesmo você dando uma riqueza de detalhes e especificações maior, né? E aí eu falei, a gente tem uma mega ferramenta nas mãos, especificamente esse menu, essa opção ainda não está entregando o resultado que a gente gostaria, porém a gente não precisa parar por aí. Então o que eu resolvi fazer? Nós temos na Ultimis o AI Hub, certo? Com todas essas tecnologias que a gente já sabe, né, que são as melhores que estão disponíveis aí em termos de inteligência artificial. E o que eu pensei? Falei, eu vou transferir o problema para ele. O que eu não estou conseguindo fazer numa outra ferramenta, eu vou transferir para o AI Hub, que tem aí o melhor de cada uma das funções e das entregas, né? E ele, em alguns momentos, faz até essa seleção automática, mas não precisa ser automático. O lance da inteligência artificial, né, e o pouco ainda que eu conheço, que eu fui aprendendo, mas é uma coisa que já fica muito clara, né, que nós temos os serviços, né, de inteligência artificial, cada um dentro das suas empresas, aí, ChatGPT, Google, né, e com Gemini, etc. Mas você mesmo pode fazer esse teste, você mesmo pode fazer essa eleição, né? Você não precisa fazer com que a ferramenta já faça essa seleção automática. Em alguns serviços ela faz. Mas esse, como a gente está querendo trazer melhorias e, além disso, alcançar o resultado esperado, vamos testar. Porque assim, nada mais é do que você elaborar muito bem, né, a pergunta dentro dos seus objetivos, colocar o problema para ele, como eu comentei, e deixar ele trabalhar. E para você ir compartilhando com os outros e fazendo esses testes, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui de uma estratégia que eu utilizei para a gente começar a desenvolver melhorias, mas não quer dizer melhorias na ferramenta, tá? Quer dizer melhorias na maneira como a gente está utilizando. E você vai salvando tudo isso para criar uma história, que nada mais é que são os prompts baseados nas respostas da própria ferramenta, tá bom? Então vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei aqui, né? Tá aqui o GPT-4, né? O 4 aqui mini, porque é um dos primeiros que você tem à disposição, né, para utilizar, e eu escrevi aqui a minha dor, tá? Isso aqui nós vamos tratar uma dor de todos os utilizadores.
mas nós não vamos tratar a dor na ferramenta, nós vamos tratar a melhoria em quem está utilizando, e seguindo alguns simples passos, colocando em prática, em teste, para ver se a resposta ela é satisfatória, e postar aqui como exemplo para as pessoas seguirem, tá? Então eu coloquei, hoje você será meu treinador de inteligência, meu treinador de agente de inteligência artificial, ou seja, estou usando ela com ela mesma, estou transferindo o problema para ela. Essa é uma maneira de se utilizar a inteligência artificial também, né? Para que possamos obter resultados mais concretos na geração de imagens de acordo com a necessidade de solicitação do usuário, preciso de ajuda para treinar sua própria inteligência artificial no gerador de carrossel para um pedido de serviço de gerações dos cartões de um carrossel que será postado no Instagram, mas que precisa respeitar de maneira inteligente as características solicitadas nas gerações das imagens de forma mais realista possível. Tá? Não vou ler o texto todo, mas é mais ou menos isso, e aí tem alguns outros detalhes, posso até disponibilizar aí se houver necessidade desse material, mas é muito simples. Eu coloquei nos mínimos detalhes tudo que vem na minha cabeça que eu gostaria que acontecesse e o que não acontecesse no resultado da geração dessas imagens, tá? E aí o que eu fiz, certo? Eu copiei esse texto com base na minha experiência de resultados que estavam sendo gerados direto lá no menu lá de geração de carrossel, e coloquei aqui para ele, desabafei, né? Abri meu coração aqui com a ferramenta. E aí aqui no iHub você vem, né, e cola, e vamos lá, a gente começa a fazer por modelo, tá? Você pergunta primeiro para o GPT-4 Mini, né, para saber qual que seria a resposta. E aí, ó, tá aqui. Coloquei aqui a minha pergunta, deixa eu ver aqui para facilitar a visualização, certo? Coloquei aqui qual que é a minha pergunta. E tá aí, ó, as respostas, né, para obter resultados mais realistas, né, as suas necessidades de geração de imagens para o carrossel. É importante utilizar uma combinação de comandos, palavras-chave e características que ajudem a guiar a inteligência artificial na direção desejada. Então, o ponto é esse. E aqui estão algumas diretrizes e sugestões que podem ajudá-lo. E aí ele faz aqui essas etapas, e aí fala que no final, seguindo essas diretrizes e utilizando os comandos sugeridos, você deve conseguir direcionar melhor a inteligência artificial para gerar imagens que atendam às suas necessidades de forma mais simples e realista. E aí, o que você faz? Você faz o mesmo pedido para cada um deles, tá? Agora eu vou fazer para o GPT-4 Omni. Mas antes disso, né, o que a gente pode fazer? Você pega aqui o resultado, seleciona ele, né, dá um copiar e joga lá num arquivo de Word para você ter registrado. Então o que eu fui fazendo foi isso. E aí fui salvando cada uma das ferramentas em um arquivo, beleza? E aí você vai seguindo, fazendo isso um por um. A única coisa que eu tive cuidado foi diferenciar aqui qual era a resposta de cada um antes de eu salvar o arquivo. Pode ser um bloco de notas, não necessariamente precisa ser um arquivo em Word, tá bom? Então, essa etapa, essa parte, ela encerra aqui, seguindo esses passos, repetindo o mesmo comando em cada uma das opções aqui de inteligência que nós temos no iHub, da Otimize. E aí a gente retorna no próximo tópico para organizar isso, para saber de qual maneira que a gente vai fazer a melhor utilização. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado.